Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à final da Copa do Brasil aqui no NS Futebol. Seguinte dia de Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo. Primeiro jogo da finalíssima, a gente vai fazer a análise mais completa que a gente já fez no canal para você acompanhar o jogo, saber mais ou menos o que vai acontecer, ficar mais tranquilo ou mais nervoso, faz parte daquilo que você tem como expectativa e, é claro, para você entender melhor os confrontos e o que pode acontecer ou não, beleza? Deixando claro, estou gravando isso com uma semana de antecedência basicamente, até pelo trabalho que dá a fazer tudo isso que a gente vai mostrar para vocês. Então pode ser que as escalações tenham modificado, haja lesão ou alguma coisa no meio do caminho, mas a princípio, grande parte do jogo tá por aí, da onde a gente vai falar agora para vocês, beleza? Então vamos para a análise mais tradicional e depois a gente vai para as novidades. Primeira parte, por estilo de jogo, equilíbrio total entre as equipes. É uma delícia saber disso, porque a gente vai ter, em tese, dois jogos extremamente emocionantes nesse momento, tá? Por mando de jogo, aí há um desequilíbrio, claro, né? Você tem o Flamengo como franco favorito para essa primeira partida no Maracanã, tá? Então vamos entender como constitui esse jogo, o que você vai observar se as coisas caminharem como caminham geralmente nos jogos, principalmente dos dados do Brasileirão, que é o que a gente tem à disposição, tá? Vamos lá. Primeira parte. Temos o seguinte, na posse de bola, eu sempre começo por esses 4 indicadores aqui centrais, o passe, a progressão e as duas recuperações. Você tem um equilíbrio pleno entre as duas equipes. Então você tem o São Paulo que recupera mais rápido, mais um Flamengo que tem um pouco mais de posse de bola, tá? E progride um pouco mais. Iago, isso quer dizer que eu vou ver um Flamengo com muito mais posse de bola? Não. Se for pelos números, o que vem acontecendo até o momento, a gente tende a ver um jogo muito equilibrado na posse da bola. São duas equipes que sabem sair jogando com essa posse, que sabem sofrer a pressão e ainda manter a qualidade dessa posse. Então, nesse cenário que a gente está vendo, a gente tem, de ponto de partida, duas equipes que vão ter ali mais ou menos 55 a 45, ou que vão alternar altas posses de bola, justamente pelas características dessas equipes, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando você colocar lá na TV, você vai observar um jogo muito igualitário na posse da bola, provavelmente se seguir os padrões do Campeonato Brasileiro, tá? E isso quer dizer que duas equipes vão tentar manter muito bem a posse da bola. Quando a gente for para a fase de defesa, ou seja, as equipes sofrendo as finalizações, eu tenho um cenário de ligeira vantagem para o Flamengo no bloqueio e grande vantagem na defesa. Ou seja, nesse cenário que a gente está caracterizando, o Flamengo leva vantagem na defesa, tá? Quando bloqueia um pouco melhor, sem muita diferença entre a zaga do Flamengo e a zaga do São Paulo nesse sentido, mas principalmente nas ações do goleiro, ou seja, nas ações do Matheus Cunha em relação às ações do Rafael, tá? Quando a gente olha lá para cima, quando a gente olha na parte da finalização, esse Flamengo com um pouco mais de posse de bola, pouco mais em relação ao São Paulo, consegue produzir mais finalizações e aí consegue converter muito mais gol que o São Paulo, tá? E aí é o grande ponto pro São Paulo e o grande ponto pro Flamengo. Se o Flamengo tem uma estratégia que depende do mando de campo, a gente já viu ali que o estilo é equilibrado entre as duas equipes, o Flamengo precisa fazer um placar grande no primeiro jogo, já o São Paulo precisa sair do primeiro jogo com um empate. Assim seria o ideal para a equipe do São Paulo. Então o Flamengo que precisa aumentar o placar, fazer o primeiro e continuar fazendo, e o São Paulo que precisa sair do Maracanã com um ponto ou pelo menos o menor saldo possível caso perca. Tá? Então assim, perdeu por 1-0 não é um grande desespero. Perdeu por 2-3-0, aí começa a ficar desesperado, tá? Então vamos ao cenário das equipes, ou seja, como que o Flamengo modifica o seu perfil de jogo quando joga contra equipes parecidas com o São Paulo e como o São Paulo modifica o perfil de jogo quando joga contra equipes parecidas com o Flamengo. Então vamos começar pela equipe do Rio de Janeiro. Temos o seguinte, quando o Flamengo joga contra equipes parecidas com o São Paulo, ou seja, com mais posse de bola, ou independente do mando de campo, tá bom? O Flamengo tende a ter uma queda na sua progressão, uma queda no passe, uma queda na finalização, uma queda nos chutes totais, uma manutenção da defesa, que é a ação do Matheus Cunha diretamente, mais uma queda no bloqueio
e uma queda também nas recuperações. Então esse cenário aqui começa a ser preocupante para o Flamengo. Se o São Paulo conseguir encaixar o estilo de jogo contra equipes desse estilo ao longo do Brasileirão, o Flamengo teve grandes dificuldades. Tá? Óbvio, ainda mantém favoritismo, ainda tem favorito aqui nesse cenário, mas você já vê que há um equilíbrio maior e um Flamengo menos dominante aparentemente, se o estilo encaixar. Se for pelo mando de campo, o São Paulo tende a ter prejuízos. Tá? E aí a gente passa a entender também o São Paulo. São Paulo, vocês vão ver o seguinte, e isso é muito característico da equipe do Dorival. Independente do cenário, você vai ter um passe sendo mantido, a progressão sendo mantida e as recuperações sendo mantidas também. Ou seja, esses 4 itens aqui, que é aquele que você mais vai observar na TV, serão mantidos. Então, assim, dificilmente você vai ter uma modificação nesses estilos para a equipe do São Paulo. Também, você não vai ter uma modificação nos chutes, tá? E nem nos gols. O que modifica geralmente contra essa equipe do São Paulo joga contra equipes do estilo do Flamengo? Você acaba posicionando, até por atenção, melhor os defensores, e aí você tem um aumento do bloqueio e um aumento da defesa do goleiro. Tá? Então as ações que chegam para o goleiro ficam mais fáceis dele intervir e as ações que chegam para a defesa ficam mais fáceis de intervir. Tá? Isso na última ação do adversário. E aí vamos para as novidades. Esse vídeo vai ser longo e foda-se. Tá? É uma análise da final da Copa do Brasil, não é qualquer jogo, então a gente vai fazer uma análise completinha para você, tá bom? Então senta aí, se acomode, pega uma pipoca, pega aí seu Toddy, seu Nescau e acompanhe porque agora vem novidade, tá? Temos o seguinte, comparativos. Sim, temos comparativos. É do caralho, a gente é foda. Temos o seguinte, Matheus Cunha e Rafael. Vocês viram ali a área de atuação dos dois, nada que você possa ter um comparativo muito efetivo entre os dois. Basicamente o São Paulo não sai jogando com o Rafael, então o São Paulo não tem as ações de passe com o Rafael. O Matheus Cunha participa um pouco mais das ações aqui do Flamengo, ele joga um pouquinho mais adiantado. Tá? Quando a gente olha esse cenário, você passa a ter de novo um equilíbrio muito grande do Matheus Cunha com o Rafael na defesa. Então esse índice aqui ele é muito equilibrado entre os dois. Você não vai ter a participação deles em finalização, mas você vai ter o Matheus Cunha maior no passe e, consequentemente, na progressão. E na hora da recuperação, ou seja, da interceptação, por exemplo, você vai ter uma atuação maior do Rafael. Então o Rafael vai ajudar nessa recuperação, saída do gol em cruzamento, vai ajudar muito mais, por exemplo, em interceptação de bola longa, do que necessariamente recebendo um passe do seu companheiro e aí podendo distribuir o jogo. Tá? Então percebam como há estilos diferentes de goleiros aí já presentes nesse jogo. Passando adiante, o que eu imagino. Iago, tá uma confusão. Calma que a gente explica tudo, tá bom? Seguinte, o que eu imagino que vai acontecer? Onde vão acontecer os encaixes de marcação? Eu acredito que haverá um encaixe de marcação. Aí olhando o Flamengo da defesa e aí o São Paulo sendo contraposto no ataque. No jogo de volta a gente inverte a lógica dessa análise, tá? A gente, acredito eu, que vai ter um São Paulo onde encaixa a marcação do Lucas Moura diretamente com o Léo Pereira, tá? Pelo setor de atuação. O Pulgar encaixa um pouco mais com o Nestor, tá? O Nestor tende a ter essa jogada mais centralizada e o Fabrício Bruno um pouco mais ligado no Caleri, tá? Esse é um ponto importante. Qual é o grande ponto espacial para a gente entender que pode ser prejudicial para o Flamengo? O Flamengo tem como pontos de subidas dos seus laterais, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, o seu ponto de dar profundidade para a equipe. Amplitude e profundidade. Então, nesse cenário de muita amplitude dos laterais e muita profundidade dos laterais, você tende a ter dois zagueiros que cubram esse espaço, ou seja, que estejam mais à lateral do que necessariamente centralizados. Quando isso acontece, você gera um espaço entre os dois zagueiros, que seria o espaço mais ou menos que o Caleri poderia aproveitar, que o Nestor poderia aproveitar e que o Lucas poderia aproveitar. Nesse cenário é interessante entender a função do Pulgar. Isso foi testado pelo Sampaoli contra o Botafogo. Então essa função do Pulgar descendo quase como um terceiro zagueiro faz com que você tenha esses embates ali 3-3, tá bom? E aí, nesse cenário temos o seguinte,
Uma vantagem do Lucas em relação ao Léo Pereira nas finalizações, obviamente, né? Mas perceba aqui, para o Lucas, o que vai ser importante? A conversão. Então, o Lucas, o mais importante é isso. O chute e aqui as ações de passe e progressão, tá? As normalizações estão por posição, ou seja, Léo Pereira com os zagueiros, Lucas com os atacantes, tá? Então, esse vai ser os 4 que são necessários para o Lucas. E aí você percebe o seguinte, se o Lucas é um cara de velocidade, o que eu vou precisar do Léo Pereira é recuperação da posse. Ela é menos uma questão de finalização em si. Você pode ver que o Lucas não tem um índice tão alto de finalização, de chute certo, né? Não que ele não chute, mas ele chuta pouco, tá? E aí você vai depender necessariamente da recuperação. E aí talvez seja o grande ponto que o Léo Pereira vai ter como demanda no jogo. Participar desse processo da recuperação, principalmente via desarme, não cometendo falta. E aí nesses 2 pontos, o Léo Pereira vai até bem no espaço, mas ele ainda deixa um número maior de ações para a equipe adversária, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele vai bem nesse 1 contra 1 aqui, o que é importante contra o Lucas, e nessa interceptação, cortar as linhas de passe, ele não vai tão bem, mas está tudo bem nesse momento, porque não é isso que o adversário vai pedir para ele nesse instante. Já o Lucas precisa passar o Léo Pereira no 1 contra 1. Vai ser a grande ponto para o Lucas nesse confronto. Já o Caleri com relação ao Fabrício Bruno, você tem o Caleri aí sim com finalizações e gols, é isso que ele contribui para a equipe de São Paulo. Não é um cara do passe, não é um cara da progressão, mas é um cara que vem dar combate, mais do que os outros centroavantes, tá? Nesse cenário aqui, o que você vai precisar muito do Fabrício Bruno? Se esse cara não é um cara de grandes progressões, né, o caso do Caleri, você não está falando do Caleri ser um cara de progressão, ou seja, ele não vai dar o tapa na frente e vai sair correndo com essa bola, você vai precisar bloquear melhor o chute. E essa parte o Flamengo tem dificuldade. Então, assim, com o Fabrício Bruno, né, o bloqueio dele poderia ser um pouco melhor. Então, qual que vai ser o grande ponto desse confronto? O contato físico 1 contra 1, esse vai ser o grande ponto, porque o Caleri vai buscar esse jogo físico até para fazer as paredes para o Lucas e para o Nestor, mas principalmente na hora que o Caleri conseguir virar para finalizar, o Fabrício Bruno está bem posicionado para bloqueio, tá bom? Já mais à frente temos Eric Pulgar e Nestor. Então o Nestor, com o que ele vai participar? O Nestor não é um cara de fazer muitos gols, mas finaliza bem e participa bem desses passes do São Paulo. Então é um cara que vai ajudar mais na construção dessa jogada, abrir espaço, achar movimentações dos seus companheiros. Tendo essa característica, pro Pulgar, o necessário vai ser justamente recuperar, seja no espaço, na situação de 1 contra 1, ou seja também buscando recuperar sem que o adversário possa fazer determinadas ações. Nesse sentido, o Pulgar leva uma vantagem sobre o Nestor, tá? O Pulgar tem demonstrado uma grande qualidade ali naquela região e foi um equilíbrio muito importante dentro do jogo contra o Botafogo, tá bom? Que é o jogo que a gente utilizou como base também para entender a possível escalação do Flamengo. Além disso, tem bom passe, boa progressão, ou seja, contribui também na saída de jogo. Vamos à sequência. Sequência, temos os confrontos pelas laterais, tá? E aí sim, tá bagunçado, mas a gente vai explicar um pouco. Você tem, pela lateral direita do Flamengo, a gente vai usar o Flamengo como base, tá? Nesse jogo, São Paulo como base no próximo. Você tem um confronto direto, Wesley e Caio Paulista. Iago, mas por que tem muita gente aqui e pouca aqui? Basicamente, porque nessa direita que sobe o Wesley, você tem a atuação do Alan mais centralizado, que a gente vai falar depois dele. Você tem a atuação do Gerson mais à esquerda e o Pulgar também é mais centralizado. Então, se você não tem grandes apoios. Ah, mas e o atacante? Pô, o Pedro está mais centralizado também. Então, também não está atuando aqui. Então, fica de fato uma construção onde o Wesley fica aqui, mas ele participa muito dessa construção para essa bola chegar na esquerda. Então ele fica de apoio, ele não necessariamente, ele sobe, ele faz a amplitude, mas ele não necessariamente vai ser o cara que vai chegar para finalizar, para concluir. A conclusão é pela esquerda do Flamengo. Então esse caminho fica 1 para 1. No São Paulo, o Nestor cai pelo centro, que a gente já falou. Então o Nestor vai cair na região do Pulgar. O Nestor cair na região do Pulgar libera campo para o Caio Paulista chegar também à linha de fundo, mas chega sozinho também.
Na ponta direita do São Paulo eu tenho o Lucas, que está mais centralizado, mas mais à direita do que à esquerda, e aí eu vou ter o Wellington Rato e Alisson fazendo essa dobradinha aqui, tá? Então, o que eu imagino de encaixe nesse sentido? Você tem os dois aqui, eu imagino que nesse cenário o Rafinha está fudido, tá? Não tem outra expressão. Por quê? Porque junto com ele cai Rafinha e Bruno Henrique por 1 contra 1. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode imaginar desse São Paulo e Flamengo. A gente pode imaginar o Wellington Rato e o Ayrton Lucas disputando quem interfere em quem no jogo do outro, ou seja, se o Wellington Rato conseguir fazer essa profundidade um pouco maior, ele talvez atrase o Ayrton Lucas na chegada um pouco mais à frente, ou até mesmo o Ayrton Lucas impeça que o Wellington Rato suba muitas vezes ali, e até por isso é a opção. E eu imagino que o Gerson vai encaixar diretamente com o Alisson, tá? Então, e esse ponto o Alisson também está ferrado, tá? Então, assim, é uma discrepância grande que a gente tem pela esquerda e uma vantagem muito boa para a equipe do Flamengo. Nesse cenário, na direita, temos aí um Caio Paulista que participa bem das questões de finalização e passe, tá? Ah, Iago, mas e se for o Wellington? Só da finalização que ele não participa, o restante é muito parecido o perfil, tá? E aí você tem participação no passe e na progressão diretamente, tá? Onde que o Wesley vai participar bem? Da fase de recuperação, ou seja, o Wesley faz um bom contraponto contra o Caio Paulista. A vantagem que o Caio Paulista tem em passe e progressão é a vantagem que o Wesley tem na recuperação. Esse talvez seja o confronto mais equilibrado do São Paulo, do Flamengo e São Paulo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, tá bom? Quando a gente vai para Rafinha e Bruno Henrique, você tem o Rafinha participando bem da progressão, do passe e até do bloqueio. E aqui vai ser muito importante para o Rafinha, tá? Participar bem do bloqueio, porque o Bruno Henrique tem um alto índice de finalização. Então, essa participação do bloqueio vai ser necessária, tá? O grande detalhe é que o Bruno Henrique vai participar também dessa progressão, principalmente pela condução. Ah, Iago, mas o índice dele é baixo. Por quê? Porque basicamente ele tem menos campo para correr, né, de fato, né? Se ele recebe a bola mais à frente, ele tem menos campo, então tem menos progressão para fazer. Nesse cenário de menor progressão, você tem um Rafinha com mais dificuldade nas recuperações, tá? Ele até tem mais facilidade nessa situação de interceptação do que na situação de 1 contra 1. E isso faz com que esse confronto seja equilibrado num determinado sentido do bloqueio, principalmente, o que vai ser muito importante para o São Paulo, isso evita que o adversário faça gol. Mas se o Rafinha começar a subir muito, essa parte de recuperação vai gerar preocupações para a equipe do São Paulo, tá? Quando a gente for analisar Gerson e Alisson, aí você tem uma vantagem do Gerson em quase todos os cenários, tá? Recuperação, o Gerson é melhor, no passe é melhor, na progressão ele é melhor, na finalização ele é melhor. A única vantagem do Alisson está justamente no bloqueio. Então assim, você tem nessa função de bloqueio uma situação mais equilibrada. Talvez para um primeiro confronto, não no primeiro tempo, acredito que o Dorival vai entrar com o Alisson mesmo, mas talvez num segundo momento o Gabi Neves, tá? Ou até mesmo o Luan. Colocar mais um volante, proteger um pouco mais, e aí talvez você apostar no Lucas mais espetado pela direita, apostar em jogadores mais rápidos pelas pontas, talvez seja um caminho, tá? Olhando mais à frente ainda, temos o Ayrton Lucas com o Ayrton Rato, e aí a vantagem é total do Ayrton Lucas, tá? Seja no passe, seja também na recuperação, o Ayrton Rato, ele é muito esforçado, mas ele acaba contribuindo muito mais para a estrutura da equipe, como a gente viu no jogo contra a LDU, do que necessariamente como um cara que gera um grande número de perigos para o adversário. Ele vai participar muito bem dessa estrutura, mas ele não é o principal cara dessa estrutura. Quem vai chegar à frente para converter é justamente o Caleri e o Lucas, tá? Quando a gente for para a linha de meio campo, temos o confronto do Alan com o Pablo Maia, Vitor Hugo diretamente na região do Beraldo, que cobre a função aqui do Caio Paulista, tá? Quando a gente vem para esse cenário, temos de novo uma vantagem muito grande aí sim do Pablo Maia em relação ao Alan, tá? Então o Pablo Maia tende aí melhor nesse confronto 1 contra 1 do que o Alan, e também temos na região onde vai atuar o Beraldo e o Vitor Hugo, aí uma propensão ao Beraldo ir um pouco melhor, tá? O Beraldo vai bem nessas funções, seja na parte de recuperação ou na parte também de auxílio na construção, tá? Quando a gente for para a situação do centroavante, você vai ter o Pedro atuando basicamente contra o Arboleda, tá? 1 para 1 ali. E nessa situação de 1 para 1,
você tem o Pedro convertendo melhor as situações para gol e finalizando mais ou menos o estilo do que a gente falou lá do Caleri, tá? Então você tem um centroavante que vai converter um pouco mais, mas você tem nessa característica um jogador de defesa que participa muito bem das recuperações. Qual é o grande problema desse cenário que vai estar o Arboleda? Justamente este bloqueio do adversário. Então, na situação que depender do 1 contra 1, o Pedro vindo frontal ou o Pedro fazendo, escorando para um adversário, talvez o São Paulo possa ficar mais tranquilo nesse embate entre ele e o Arboleda. Quando o Pedro conseguir ir para a finalização, o Arboleda não é muito bom no bloqueio, ou seja, aí a bola tende a ir para o gol, tende a ir para o Rafael, e aí vai depender dessa situação, do ângulo, de uma série de coisas como a gente viu lá na expectativa de gols, que o Pedro é muito bom, tá? Então é esse o cenário que a gente vai ter em São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, final da Copa do Brasil, tá bom? Vídeo longo, eu sei, mas é necessário a gente explicar parte a parte do jogo para você compreender cada detalhe de um jogo e entender a complexidade que está por detrás. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu! Até a próxima.